A escola onde eu estudava era uma escola que era muito artística, os professores incentivavam muito, e foi ali que eu comecei a ter contato com o teatro mesmo, assim, né? Aos 14 anos, quando eu tive essa experiência na escola, ali eu já montei um grupo de teatro com os amigos, que já era Grupo Trapo. Então, eu queria que o diretor tivesse dentro do processo muito mais como um espectador e não como um diretor, porque eu não acredito muito que a gente dirige bem pessoas, assim. Dentro desse processo corporal, uma coisa eu digo muito, né? O teatro, ele é esforço, então que a gente levasse esse esforço para a sala de ensaio até o limite mesmo, assim, porque eu também acho que a gente vive num país onde falar de cultura popular sem falar de religiosidade é praticamente impossível, né? Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira às 19 horas, uma personalidade nova, com um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, bater um papo, conversar sobre o trabalho, Muriel Vitória, que é baiano, é ator e diretor, fundador do grupo Trapo. Muriel, muito prazer, muito bem-vindo. Obrigado pela presença, é um prazer enorme recebê-lo aqui, para a gente bater esse papo, conversar um pouco sobre o teu percurso, sobre o trabalho do grupo e sobre o espetáculo, né, que está aí, acabou de estrear, fez uma temporada bacana e que logo mais deve voltar em cartaz. Então sinta-se em casa, a casa é sua. Muito obrigado, Zé, todo mundo que está assistindo, acompanhando o programa. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite. A gente aqui fica contente para saber um pouco, conhecer um pouco do trabalho dos colegas. Eu sempre começo a entrevista pedindo para o entrevistado contar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui comigo, né? Quem é, de onde veio, origem, família, enfim, um pouco da história da pessoa que está aqui como artista. Então eu queria que você falasse um pouco, à vontade, das suas histórias aí, lá do interior da Bahia. Bom, eu sou baiano, né? Tenho 36 anos, vim para São Paulo com 7 anos, vivi muito no recôncavo da Bahia, quando criança, então numa terra com muita água e com muitas mulheres, sou de uma família de muitas mulheres e muitas mulheres fortes, e vim para cá, comecei esse processo artístico até lá, na Bahia, já criança, né, assim, incentivado pela minha mãe, pelas minhas tias. Então isso sempre foi uma coisa muito natural em casa, com muito apoio. Mas na verdade veio mesmo acho que começou a pulsar mais quando eu vim para São Paulo mesmo, né? Quando eu comecei a estudar na escola, aí eu acredito que essa necessidade artística começou a brotar e até eu dar vazão a isso. E você veio para São Paulo com a família ou você veio só? Eu vim pra cá com a família. Na verdade, minha mãe veio primeiro, com minha irmã, que também é atriz. Veio pra cá pequenininha, ela tinha 4 anos, aí eu vim um pouco depois. Eu tava terminando os estudos na Bahia e vim. Foi bem naquela época do Plano Collor, então muitas dificuldades lá no Nordeste. Foi bem uma época também que muito nordestino tava vindo pra São Paulo, né, pra conquistar mesmo, né, sua sobrevivência, enfim. E aí minha mãe veio, aí em seguida, depois de uns 3 meses que ela já estava aqui, estabilizada, com trabalho, aí ela mandou me buscar. E aí eu tinha isso de 7 para 8 anos, assim. São muitos irmãos? Somos em 4. Envolvidos com arte? Ou... Não, só a minha irmã, que é um pouco mais... eu sou o mais velho, ela é logo depois de mim, que aí por influência, né, acabou também se interessando e hoje é atriz, trabalha comigo também no grupo. Não tá na peça nesse momento, mas trabalha comigo como atriz também. Você falou que veio para São Paulo com 4 anos. 7. 7 anos, desculpa. Isso. E que vem de uma família rodeada de mulheres. Memórias dessa época, ainda lá na Bahia? Tem memórias, tem lembranças? Eu acho que eu tenho, assim, muito forte. Eu tenho poucas memórias, assim. Eu lembro de uma infância muito... Eu brincava muito, né? Com aquelas brincadeiras que... na verdade são exercícios criativos mesmo, né? Assim, de dar vazão à criatividade, porque eu venho de uma família
simples, né? Então a gente tinha que se virar ali, né? Brincar com o que a natureza oferecia. Com o que a natureza oferecia. E no Nordeste a gente tem o privilégio de morar em casas com quintal muito grande, né? Então o quintal era meu grande parque de diversões, assim, né? Subir em árvore, ficar em silêncio, assim, subir em árvores e ficar em silêncio, e aí sentia fome, né? Tinha ali uma manga pra colher e ficava o tempo inteiro ali brincando. Outro dia me perguntaram acerca de um arranjo de uma música que eu gravei num EP que eu lancei em 2021, que chama Vento Criança, que é uma melodia que eu fiz em cima de um poema, de uma parte de um poema de um poeta catarinense, Ferreiro, e que eu me encantei com esse trecho do poema, pedi permissão a ele e musiquei. E aí me perguntaram qual era a ideia do arranjo, por que tinha feito daquela forma. E aí eu estava contando que, olha, no Nordeste, quando eu era criança, de uma família muito pobre, a gente não tinha brinquedo da estrela. Não comprava brinquedo de estrela. Aliás, nem sei se estrelas se ainda existe, mas naquela época o grande foco dos brinquedos caros era brinquedos de estrela. A gente não tinha condição de comprar brinquedo de estrela. Então a gente brincava com o que a natureza oferecia. Então os meus brinquedos eram folhas, pedaços de madeira, pedra, subir em árvore, ficar sentado lá em cima fantasiando, imaginando. Sim, tomar banho de rio. Tomar banho no rio, brincar com o vento. E aí, nesse arranjo da música, quando eu li o poema, me remeteu imediatamente para essa minha fase da infância. E a música chama Vento Criança. E aí eu me lembrei do meu tempo de criança, quando a gente brincava com o vento. O vento era um instrumento de brincadeira. Sim. E aí fomos pro arranjo trazendo essa coisa do rodopio do vento. E aí você falando isso também me remonta àquela época. E eu lembro que, assim, ao mesmo tempo minha mãe não gostava muito, que eu brincava na rua, mas era menos, assim, do que os meus amigos, assim, né, meus primos e tal. Minha mãe ela fazia mais questão da gente ficar dentro de casa, seguro e tal. Mas aí o quintal era a grande expressão de liberdade mesmo, assim, da minha irmã, né? Então era o lugar onde a gente realmente exercia, assim, esse lugar da infância. E você falou, assim, das minhas memórias, eu acho que uma coisa muito marcante, assim, também era o convívio com essas mulheres todas, né? De personalidade muito forte e muito engraçadas. E eu acho que isso, de uma certa maneira, reverbera muito no meu trabalho, de alguma maneira, assim, na escolha daquilo que eu faço artisticamente, até da minha própria personalidade também, que foi formada muito por essas mulheres de personalidade forte. E eu acho que é isso, assim, que eu tenho demais. E tomar banho em rio, assim, eu lembro que era chegar da escola, almoçar e ir pro rio, escondido da minha mãe, inclusive, que ela não gostava muito não, porque ela tinha medo. Minha também. Mas eu lembro que isso era uma coisa muito forte, assim, brincar com os primos, ter esse contato, né, com os primos também. E aí o teatro entrou na tua vida muito cedo, né? Você tinha por volta de 14 anos, quando você foi para aquela formação na Recriarte. Conta um pouco. Antes da formação, na verdade, eu tive muita sorte também. Quando a gente veio para São Paulo, a gente veio... minha mãe tinha uma irmã que morava aqui, em Embu das Artes. Então já era uma cidade que carrega as artes no nome. E naquela época, assim, anos 90, né? Finalzinho dos anos 90... era uma cidade muito artística mesmo, tinha muita expressão artística, muitos grupos de teatro, dança, enfim. E então a gente veio. E aí a escola onde eu estudava era uma escola que era muito artística, os professores incentivavam muito, e foi ali que eu comecei a ter contato com o teatro mesmo, assim, né? Primeiro de uma maneira informal, aquela coisa assim, né, pra matar a aula um pouquinho, a professora chamava, enfim. Mas aí eu lembro até hoje, assim, da minha primeira apresentação, em que ali me despertou alguma coisa que acho que foi sobrenatural, assim. Aí eu tive a certeza de que aquele lugar era bom pra mim, de que aquele lugar me colocava em risco, mas ao mesmo tempo me trazia uma certa segurança. E aí eu falei, bom, é isso. E aí fiquei durante todo o período da escola, assim, fazendo mesmo teatro, várias peças. Depois comecei até desassociada dos professores e comecei eu mesma a liderar movimentos dentro da escola com os amigos, até o momento em que eu decidi me profissionalizar, que aí quando eu fui para Recriarte, mas aí eu já tinha encerrado o colégio, né? Mas dos 14 em diante, eu
sempre tive a certeza que eu faria isso. O grupo Trapo, ele tem quanto tempo de existência? Então, o que é interessante nessa história do Trapo é que aos 14 anos, quando eu tive essa experiência na escola, ali eu já montei um grupo de teatro com os amigos, que já era Grupo Trapo. Então, o Trapo começou dentro desse movimento estudantil mesmo, né? E a gente, assim, as coisas foram ficando muito interessantes dentro da escola, a gente foi ganhando uma certa notoriedade, fomos participar de festivais, né? Que a escola, na época, a Secretaria de Ensino, enfim, promovia, né, esses festivais estudantis, e então o Trapo começou nesse movimento amador, né, nesse movimento estudantil. Aí depois que eu me profissionalizei, o grupo foi se profissionalizando também, né, que aí a gente vai conhecendo outros artistas, vai amadurecendo a ideia, né, enfim. Mas são 24 anos agora. Eu pergunto justamente por isso, porque eu vi no teu histórico que você já dirigiu em torno de 40 peças, né? Quer dizer, é muita coisa para uma pessoa tão jovem ainda, né? Sim. Você está com quantos anos? 36. 36. É muita estrada para uma pessoa tão jovem, mas por isso que eu perguntei desde quando que o grupo existe, porque eu imaginei que ele já existia há muito tempo, desde muito tempo, e aí essas peças todas que você dirigiu vieram vinculadas a esse tempo da existência do grupo. Eu acredito que foram mais de 40 peças, já assim, profissionais, né? Na época amadora também teve lá suas peças, mas eu não assim, conto para a história, mas dentro do currículo do grupo eu conto as peças profissionais, né? Que aí eu acho que foram mais de 40 peças, sim. E o grupo é um grupo fechado ou o grupo está aberto a receber novos membros, novas participações? O Trapo carrega aquela tradição mesmo de grupo de integrante mesmo, né? Então, nesses 24 anos, metade disso foi essa época de teatro amador e tal, então acho que profissional aí tem uns 14 anos, né, de grupo. E praticamente são os mesmos integrantes, assim. Eu trabalhei tem pessoas que trabalham comigo que estão há 10 anos, né, desses 14, 10 anos, desde quando o grupo se profissionalizou, continua até hoje, né? E sim, vai se renovando, né? Às vezes a gente está produzindo mais de um trabalho naquele semestre ou no ano, então acaba vindo pessoas novas. Esse elenco que está agora, que você foi assistir, é o elenco novo, por exemplo. É uma galera que está há 3 anos só comigo. E a forma de chegada no grupo é por convite ou as pessoas procuram? Eu acabo trabalhando muito com recém-formado, assim. Então a galera que tá, eu conheço muito... Eu tenho muitos amigos que são docentes em escolas técnicas, como Senac, Indac, Macunaíma. Então, meio que acabam me indicando, assim, olha, tem um fulano aqui que eu acho que vai ser a sua cara, assim, acho que você vai gostar. Às vezes assim, dá uma oportunidade, eu acho que vai ser bom para ele se desenvolver. E aí meio que a rede foi assim. No começo a gente fazia anúncio, né? Aí aparecia o pessoal, fazia um workshop comigo. Geralmente eu sempre convido essas pessoas para fazer um mês, assim, né? Que aí é uma forma de eu conhecer o artista conhecer meu trabalho. E aí a partir dali, se a gente vê que rola afinidade, acaba participando de alguma produção. Eu pergunto por interesse próprio, porque é o seguinte, a vida inteira eu mexi com música, mas eu sempre tive uma coisa assim de, eu olho para uma canção, eu olho para um roteiro de show como um espetáculo. Sim. Então eu sempre amarro os meus roteiros contando uma história, as músicas elas têm uma certa narrativa, e eu sempre me senti no palco muito um ator, apesar de não ter formação como ator. A minha formação, do pouco que eu tenho de atuação, é no palco como cantor, é de dar vida às canções com minha intuição. Claro, com seus sentimentos. Né? E de uns anos para cá, eu tenho escutado muito frequentemente de amigos, de pessoas, você devia fazer teatro, você devia fazer alguma coisa com teatro, você tem um potencial, mas assim, eu não tenho mais, digamos assim, disponibilidade ou energia, até pode-se dizer isso, para fazer uma escola de teatro, ir para uma escola, fazer toda a formação, etc e tal. Até porque a minha intenção não é me tornar exclusivamente um ator, né? Então eu sempre que recebo alguém de teatro que tem grupos ou que fazem esse tipo de trabalho, eu ando investigando, porque eu tenho muita vontade de fazer um workshop, de experimentar para ver se essa expectativa, essa fantasia que eu tenho de que eu seria um bom ator, ou um ator mediano, ou até mesmo um simples ator, se ela é verdadeira, e se os amigos estão querendo me agradar, ou o quê. O princípio da sua profissão é o princípio da nossa também, é isso que você falou, né? Você está no palco, você está interpretando uma canção,
e às vezes até interpretando uma outra letra que não é da sua composição, então ali tem ali um exercício de ator, né? Compreensão daquilo que você está dizendo, de como você vai se conectar com o público a partir daquilo que você está fazendo, sentir aquela, né, cada palavra. Eu tenho uma ligação muito forte com o texto, com a palavra. Sim. Então, para mim, a canção, a letra da canção, ela me vem muito como um texto. Sim. Ela não vem simplesmente como Olhos nos Olhos, de Chico Buarque. Eu vou olhar para essa letra para tentar entender o que é que ele quis dizer com essa letra. Óbvio que a melodia tem uma importância muito grande, mas a minha forma de conseguir recriar ou reler uma canção que já foi gravada ou cantada por um monte de gente, ou que não é minha, é tentando entender a palavra. É olhando para a palavra e entender o que aquela letra, o que aquele poema quer dizer e como eu posso transmitir isso. E o que nos pulsa é praticamente a mesma coisa, né? Contar histórias, né? Porque você conta histórias, né? Porque cada letra ali são histórias que às vezes são suas, às vezes você sabe de alguém que viveu aquilo que está naquela letra daquela canção e você lembra daquilo que você ouviu, ou você conhece alguém que está vivendo aquilo, né? Então com a gente não é muito diferente, porque a gente também é isso, né? A gente conta histórias. Então eu vou ficar ligadíssimo quando eu descobrir uma ocasião que vocês forem fazer um workshop, alguma coisa do tipo. Lá vou eu me matricular. Bom, dentro do contexto do teu trabalho, a gente já introduziu aí a sua vasta carreira aí com muitos trabalhos feitos. Você criou um método de investigação corporal, que é o que você trabalha hoje com o seu grupo de teatro, né? Sim. Inclusive o espetáculo, o Banquete no Éden, né? No Éden. Eu sempre falo Banquete do Éden, mas não é no Éden. O Banquete no Éden, inclusive, ele traz claramente esse exercício, né? É um espetáculo que trabalha com a nudez o tempo todo. Sim. É um espetáculo que trabalha com uma nudez que não é uma nudez sensual, é uma nudez de corporeidade, de trabalho de corpo. E eu achei muito interessante conhecer um pouco, saber um pouco de como é que é esse método de investigação corporal, como é que você trabalha, até porque você vê com muita clareza a liberdade e a espontaneidade que teu elenco está pelado no palco. Sim. Você percebe claramente que não existe um constrangimento de estar desnudo o espetáculo inteiro. É uma coisa incorporada no processo de cada um, de todos os atores. Sim, naturalizada. Naturalizados. Né? Bom, eu sempre fiz teatro, mas eu também sempre, em algum determinado momento da minha vida, eu também trabalhei com dança. Fui bailarino clássico durante 8 anos. E quando eu comecei a dançar, era uma época que eu fazia um outro tipo de teatro. Um teatro mais clássico mesmo, um teatro econômico, né? E aí eu tive um contato com minha professora de dança, que ela não era só uma professora de dança, ela tinha também... Era uma artista, na verdade, multifacetada. E eu tive contato com ela. Ela já fazia um movimento bem grandioso na cidade. E ela meio foi assim, minha grande mestra. E com ela que eu aprendi que teatro podia ser. Eu lembro de um espetáculo que eu assisti dela e eu falei, nossa, então pode poesia? Ela pode. Eu falei, pode dança? Ela pode tudo, né? E isso pra mim, assim, aos 17, 18 anos, foi assim, a minha mente deu uma explosão, assim, de possibilidades. E aí, quando eu comecei a estudar teatro, e paralelo a isso, estudar dança, eu comecei a perceber que existia ali uma linha tênue e que era muito interessante. Isso há muito tempo atrás, em que no teatro não abraçava muito a dança nesse lugar, né? E aí também conheci o pessoal do Lume, que é uma companhia de teatro de Campinas, que também fazem um teatro físico e aí eu comecei a me interessar muito por essa questão do corpo. Só que eu também tive essa necessidade de que meu trabalho tivesse uma assinatura, de que as pessoas pudessem assistir e dizer, esse trabalho é do Muriel, esse trabalho é do Grupo Trapo. E não adianta fazer promessa a Romaria, que já tá tudo uma catinga só. Essas histórias de misericórdia é invenção. E aí eu comecei meio que fazer uma ideia de unir aquilo que eu sentia falta na minha formação de ator, que eu achava a expressão corporal que a gente aprendia na escola muito rasa, muito superficial. Aí eu via que na dança tinha uma exigência corporal pro bailarino que poderia servir pro trabalho do ator. E aí eu meio que fui fazendo esse link mesmo, né? De onde o que faltava em um, o que sobrava no outro. E aí quando eu falo da investigação corporal, também até uma coisa meio contra a minha própria formação, assim. Eu queria que o diretor tivesse dentro do processo muito mais como um espectador
e não como um diretor, porque eu não acredito muito que a gente dirige bem pessoas, assim. Eu acho que a gente dirige bem carro, né? E olha lá. E aí eu achei que pessoas não tem muito... Então eu queria poder colaborar, né? Fazer uma troca de ferramentas, eu dar ferramentas e que o próprio ator, a partir da espontaneidade, da intuição, ele pudesse ali experimentar, investigar, por isso que eu chamo de investigação corporal, e ele mesmo pudesse descobrir, claro, o diretor ali dizendo, olha, isso aqui é interessante, orientando, e que os próprios atores ali na sala de ensaio investigasse e descobrisse a partir da repetição, a partir de pegar aquela ferramenta e estressá-la, levá-la até o último, né, e investigar até as últimas possibilidades, porque dentro desse processo corporal, uma coisa eu digo muito, né, o teatro ele é esforço, então que a gente levasse esse esforço para a sala de ensaio até o limite mesmo, assim, torcer o máximo possível, para daí a gente começar a tirar coisas que sejam de fato autorais, que o ator pudesse descobrir gestos que sejam novas possibilidades de expressão, enfim, e eu acredito que isso meio que vai dando pro ator, talvez, isso que você percebeu ao assistir o espetáculo, né? Essa naturalização mesmo na sua maneira de se expressar a partir do corpo, espontaneidade, né? eu acho que a palavra que me veio mais forte durante o espetáculo assim, é a espontaneidade, a coisa. Em nenhuma, eu não sei se você chegou a alcançar ou se você teve oportunidade, mas eu fui assim assíduo dos espetáculos do Antunes Filho desde Macunaíma. Sim. E uma das coisas mais impressionantes de Macunaíma, década de 80, eram todos, final de 70, começo dos 80, na verdade, ainda na década de 70, eram os atores nus no palco. E a espontaneidade que isso vinha, você não percebia um sentimento de vergonha de estar nu no palco. Se tinha um movimento de tapa-sexo ou de tapa-seio, era parte da cena. Sim. Não era uma coisa de constrangimento ou de esconder a nudez. E eu senti isso no teu espetáculo. E engraçado, Zé, porque tirar roupa foi o último dos processos, assim. A gente não ensaiava nu, teve ensaios, obviamente, que isso era necessário, mas eu acho que a gente procurou se aprofundar mesmo no contexto, sabe? O olhar do contexto pro trabalho, sabe? E então todo esse treinamento, todo o entendimento sobre o que estava ali fazendo, que a gente estava imbuído, a nudez acabou sendo uma consequência. Então, essa espontaneidade vem também do processo, né? Então, os atores estavam imbuídos do contexto, né? Então, a nudez não era o foco. Não era o foco, exatamente. A nudez do espetáculo não é o foco. Sim. Tanto é que assim, eu particularmente, não sei os outros espectadores, mas eu pouco me prendi à nudez, ou seja, ao seio, à genitália, eu pouco me prendi a isso. Mas o contexto como um todo, o corpo como um todo, os corpos como um todo, e o banquete como um todo, era um contexto, um conjunto. Não tinha coisa de especificamente esse ou aquele ponto de foco. Sim. Né? E isso é muito interessante. Eu gostei muito quando você falou assim, não é uma nudez sensual, erótica, né? O erotismo, ele tá num outro lugar ali, né? Mas realmente é uma nudez, eu digo até que é uma nudez desconfortável, né? Também, porque é dentro do contexto, e até essa maneira espontânea de todo mundo se movimentar em cena, né? Não é uma nudez contemplativa, né? Preta! Não comerei! Chupar uma manga. Hijo de la loucura! Realmente é uma nudez desconfortável, muito por essa liberdade mesmo construída ali, e ao mesmo tempo que é desconfortável a princípio, mas depois também é muito naturalizado. É exatamente isso que eu ia comentar. Ela, num primeiro momento, ela pode ser, para mim não foi, mas para o espectador, no primeiro momento ela pode ser desconfortável, porque a nudez é uma coisa que nós, seres humanos contemporâneos, ainda lidamos com uma certa dificuldade, por mais que existam os nudes todos aí nas redes sociais, isso e aquilo, mas a conotação é outra. É a sensualização, a sexualização. A sexualização. Né? Ali no espetáculo, no primeiro momento, ela pode incomodar porque é a nudez. Sim. Porque é corpo desnudos, são corpos desnudos. Mas, em seguida, ela se torna tão natural
que você abstrai a nudez, né? E foi isso que me passou muito forte. A gente, por exemplo, a gente é bem consciente, assim, que, por exemplo, teve muitos dessa plateia que nos acompanhou esse mês de estreia, né, do Banquete no Éden. Muita gente vai mesmo, né, assim, inicialmente, né, não conhece o trabalho, não conhece ali, então vai porque muito pelo fetiche da nudez, né, e realmente sai, até entra, mas sai completamente, esquecendo desse detalhe, disso. né. Então, isso certeza, muito... porque a peça não estimula isso. Ela não estimula esse olhar, ela estimula um outro olhar que transcende a questão da nudez, né? E simbolicamente desnudar-se também faz parte do trabalho do ator, né? Exatamente. Do artista como um todo, né? Porque o processo em sala de ensaio é isso, né? É desnudar-se o tempo inteiro, é arrancar a coisa de dentro, é corporificar essas emoções, corporificar o pensamento. Então, de uma certa maneira, metaforicamente falando, Sim, tá tudo ali. Tá tudo aí. Né? A gente tá falando tanto do espetáculo, mas a gente passou por cima, eu passei por cima, assim, de falar um pouco do que é o espetáculo em si, né? Qual é a concepção, qual é a ideia do espetáculo, o tema, o próprio título do espetáculo, ele remete para uma questão religiosa, mas ao mesmo tempo não é. Então, fala um pouco dessa ideia, como é que veio a ideia de criar esse texto, de montar o Banquete do Éden. É interessante porque isso amarra um pouco o início da nossa conversa, onde a gente fala, onde você me questiona um pouco de onde eu vim, né, a minha formação ali. Bom, o Trapo, desde o princípio, né, eu sempre falei de coisas que estavam relacionadas ao meu universo mesmo, né, ao meu imaginário, aquilo que foi construído desde a minha infância, constrói, né, quem eu sou. Então eu sempre trabalhei com cultura popular e religiosidade porque eu sou baiano, nordestino, então esse tema é muito presente, né? Então eu nasci numa família com pessoas de diversas práticas religiosas, onde essa questão da religiosidade era muito presente, de diversas formas. Então, ao mesmo tempo que eu absorvi esse universo, eu também questionei esse universo durante muito tempo. Então, todo o repertório do grupo, sempre eu trabalhei sobre esse viés, né? Porque eu também acho que a gente vive num país onde falar de cultura popular sem falar de religiosidade é praticamente impossível, né? Pra onde é que vão os animais quando morrem, hein? Os animais? Acho que para um lugar onde possam conviver com tudo que foi criado. Onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos, onde o leão comerá da palha junto com o boi. Então esse sempre foi o mote da minha pesquisa, isso sempre foi o mote, sempre foi o início de qualquer critério, de um trabalho novo, enfim. Essa questão do mito de fundação, a gente tem esse hábito, a gente gosta de contar histórias, né? Somos esse povo que conta histórias, enfim. E tem uma coisa muito interessante nesse mito de Adão e Eva, que é assim, independente de qualquer prática religiosa, de qualquer vivência que você tenha tido, é uma história que em algum momento da sua vida você vai escutar sobre ela, seja lá qual circunstância, e você não vai esquecer nunca mais. Então, independente da sua prática religiosa, ou se você tem ou se você não tem, né, é uma história que em algum momento você vai ouvir, sobre Adão e Eva, serpente, né, e tal. E isso vai ficar para sempre na sua imaginação, você nunca vai esquecer. E eu achava isso muito fascinante. Então isso sempre ficou guardado, eu sempre tive vontade de falar sobre isso, mas estava esperando a oportunidade certa. Em 2019, com a ascensão da internet, assim, né, essa coisa do Instagram, essa realidade, reality show, né, fazendo muito sucesso, essa ideia de pessoas trancadas dentro de um espaço, sendo comandadas por uma figura, até as questões políticas, os assuntos que estavam sendo debatidos. Então, em 2019, foi um ano antes da pandemia, então tudo isso estava muito em ebulição, né, em evidência. E o elenco da época começou muito a me questionar sobre isso, e aí foi daí que eu falei, então eu acho que são coisas que estão relacionadas de alguma maneira, e a gente vai... Agora é o momento de falar sobre isso, né? Para entender o que esse mito poderia nos dizer sobre quem somos, sobre a forma como a gente se relaciona, né? E eu achei que isso fazia algum sentido, então comecei aí nesse processo. Bacana. Vamos falar um pouco, que eu sempre gosto de dar uma reforçada nisso, da ficha técnica do espetáculo. Quem é que faz esse espetáculo? Porque eu sempre gosto de dar uma pincelada bem forte nisso, porque os espetáculos não brotam, os produtos não brotam, eles são construídos. E às vezes levam meses, 1 ano, 2, para virem à luz. Então, eu vi que você tem uma ficha técnica bem vasta. Eu queria que você contasse um pouco quem são essas pessoas que estão fazendo o espetáculo,
até para a gente dar nome aos bois, né? Como diz a história. É verdade. Um espetáculo é feito a muitas mãos, né? Muitas cabeças também. Nessa versão agora do Banquete no Éden, a gente tem o cenário do Heron Medeiros, que é um cara também com uma vasta carreira, assim, na cena teatral. Trabalhou com o pessoal do Faroeste, que é uma companhia de teatro aqui bem bacana também, com uma história bem legal. Tem um rapaz que cuida da iluminação, que é o JP, que é um garoto, assim, tem 19 anos, muito talentoso, que se juntou a nós também para fazer a iluminação do espetáculo. A Eliane Verbena, que é a nossa assessora de imprensa, que também é incrível, assim. E o elenco, ele é composto por 7 atores. Fala o nome deles também? Fala o nome desse povo. Esse povo precisa ser mencionado. É verdade. Né? Então, nós temos o Gui Vieira, o Pedro Gonçalves, o El Nascimento, o Zé Carlos de Oliveira e as meninas, que é a Liz Nunes, Suelen Santos e Marília Luiz. Todos são integrantes do grupo, né, trabalham comigo já há um tempo e agora a gente se juntou para fazer aí o banquete. Inclusive, a gente tem a satisfação de estar aqui com o Adão, assim, aqui nos assistindo, Pedro Gonçalves. Um trabalho muito bacana, inclusive me chamou bastante atenção, até brinquei no começo, que aquela figura que eu vi no espetáculo não harmoniza com a figura que está aqui. Né? Essa é a coisa bonita do ator, né? Quer dizer, conseguir se transformar em algo que ele não é exatamente. A gente acaba sendo porque tem uma essência, né? Tá ali dentro. A questão é deixar ele emergir. Arranca de dentro, né? Exatamente. Mas não é o que está na frente, não é a persona principal. Direção, de produção, Diego Brito. Tem a produção do Diego Brito, é verdade. Diego Brito, ele fez parte desse espetáculo na primeira versão, e como produção ator. artística Diego Brito e Ed Costa, né? Isso. Muito bom. Quando eu vou ver espetáculos, eu sinto falta, às vezes, quando aquele espetáculo não tem um folder, um folhetinho, para a gente saber quem é quem, né? Sim. Quem são essas pessoas. A expectativa do ator, do cantor, do músico, é saber que é ele que está ali, né? Sim, compõe a estrutura, Exatamente. né? Eles compõem essa estrutura, né? Eu também concordo que é... Vocês têm alguma expectativa de retorno ao palco, de temporada? Bom, a gente vai fazer uma nova temporada agora em maio, no Complexo Funarte, aqui em São Paulo, na Santa Cecília, né? Que é um espaço também muito legal, muito simbólico, né? E vamos fazer uma temporada todo mês de maio, sábados e domingos. Então as pessoas conseguem acompanhar lá pelas redes sociais de vocês a programação. A gente costuma pôr o arroba para as pessoas acompanharem na entrevista lá, os arrobinhas, algumas imagens do espetáculo para as pessoas ficarem curiosas. Mesmo aquelas que ficam curiosas com a nudez, mas que vão ver, porque vão sair de lá com outra perspectiva. Muriel, foi um prazer imenso te receber aqui, esse papo gostoso, informal, divertido. Muito sucesso para a peça, espero que em maio, quando ela voltar a entrar em cartaz, eu quero ver de novo e vou divulgar, falar para os amigos. E é isso. Muito sucesso para você e para o grupo todo. Eu que agradeço mais uma vez a todo mundo que está assistindo, agradecer a você pelo convite. Foi um prazer, espero todo mundo também agora na temporada de maio, né? Você falou que vai estar o arroba, né? Então, o arroba Grupo Trapo, que é o nosso Instagram, então a galera pode ir lá conferir, que a gente vai lançar aí em breve as novas datas e todo o serviço para essa temporada agora. Maravilha. Fica ligado, então, que o arroba Grupo Trapo, lá no Instagram, você consegue acompanhar e saber quais são as datas, quais são os horários, etc, etc, etc. Toda a programação do grupo para o mês de maio na Sala Funarte. Perfeito. E uma última pergunta, tem idade para fazer teatro? Não, tem vontade. Então eu tenho salvação. Bom, muito obrigado, obrigado de coração, muito feliz pela presença, obrigado pela generosidade e a disponibilidade de estar aqui comigo para esse papo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e agradeço a todo mundo também que está assistindo e espero vocês em maio. Vamos estar por lá. E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, 19 horas, uma personalidade nova, uma entrevista nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente! E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios,